conversando aqui com Kennedy Nascimento, grande barman, conheço há alguns anos. O que você vai fazer aqui pra gente beber na varanda? Fazer uma rata pra gente beber enquanto a gente conversa aqui. Enquanto você faz uma rata, eu posso beber César? Pode matar o César. Você prefere uma rata com ou sem gelo? Eu prefiro com gelo. Com gelo? Explica pro nosso amigo internauta, assim que essa moto do caralho passar, qual a diferença do Manhattan on the Rocks pro... A diferença é que vai ser a evolução do drink, né? O drink com gelo, você vai ter essa diluição, vai estar toda hora colocando água dentro do drink, mas ele mantém a temperatura também, então depende da velocidade que você bebe. Se você, como bebe na temperatura ideal do drink, você vai ter o mesmo coquetel do começo ao fim. Mas se você quer sentir tanto a parte da complexidade do sabor, da evolução, quando você vai perdendo temperatura, que você sente mais álcool, você sente mais as especiarias do drink, esse sem gelo, você deixar esquentar um pouquinho também, ele vai mudando. Conforme ele vai perdendo temperatura, ele vai tendo outras nuances de sabor também. Quando foi a sua primeira experiência com bar? Eu cresci, na verdade, dentro do bar do meu pai. Eu tive esse primeiro contato muito cedo, né? Então eu via essa questão de conversar com os clientes, entender o que o cara tá indo buscar no bar, porque às vezes o cara tá indo pra uma comemoração, alguma coisa, saúde. Tá indo comemorar alguma coisa, tá indo lamentar um chifre, sei lá, tá indo... Tem vários tipos de pessoas que vão no bar, por vários motivos. Então, se tiver uma merda, eu vou jogar aqui de cima. Vou jogar. Deu sorte. E a parte da mistura, de bebida, essas coisas, foi uma coisa que eu fui aprender um pouco mais tarde, não foi tanto no bar do meu pai. Eu conheci muita coisa, viajei muito em campeonato e tal, para várias partes do mundo, então eu tive essa referência de coquetel de muitos lugares. Mas essa base de hospitalidade, de como funciona um bar, do que é estar atrás do balcão, isso eu aprendi desde pequeno entre o bar do meu pai e o bar do meu padrinho. Assim. Aprendeu a servir. Sim. Eu perdi meu pai muito cedo, né? Meu pai eu tinha de 11 para 12 anos, então assim que eu perdi ele, minha mãe estava com uma irmã 1 ano mais velha que eu, outra que tinha acabado de nascer, não tinha como cuidar daquilo, eu tinha 12 anos e acabou que vendeu tudo. Então essa referência ficou na minha cabeça assim eu fui buscar ela só depois, nos 17 anos, quando eu já trabalhava fora. E voltou essa referência, eu estava pesquisando na internet alguma coisa, não sei, e vi um bartender fazendo alguma coisa e tal, e me voltou essa coisa da infância do meu pai atrás do bar, e isso foi muito bacana para mim. Eu peguei férias do trabalho e fui fazer o curso de bar. Você está com quantos anos agora? Agora eu tenho 23. Você acha que se seu pai estivesse vivo, ele gostaria de ver onde você está? Poucas vezes eu pensei nisso, na verdade. Eu acho que quando eu ganhei agora o World Class da América Latina, assim que anunciaram que eu tinha ganhado, foi a primeira vez que veio isso na minha cabeça de verdade, assim, eu desabei na hora, porque foi uma coisa muito louca, assim, porque é a profissão do meu pai, eu cresci vendo ele fazer isso, e, sei lá, eu imaginei ele vendo onde eu cheguei daquilo que eu tive a referência quando era criança do lado dele, assim. Porque eu tenho muitos amigos bartenders que entraram no bar das mais diversas formas possíveis, assim. E dos que eu conheço, eu sou o único que quis ser bartender. Normalmente o cara precisa de um dinheiro pra faculdade e tal, não sei o que, vai fazer um evento, vai fazer uma festa e acaba virando bartender. Você trabalha por vocação? Eu, com 17 anos, nem podia fazer o curso ainda, mas não me perguntaram a idade, então fui lá e fiz. Eu comecei a estudar com 17. Trabalhar em bar mesmo eu comecei com 18. Porque, se eu não me engano, um dos primeiros lugares que eu fui trabalhar, assim que eu terminei o curso e tal, era uma balada. Então era aquela coisa de você, no fim da noite, abastecer, sei lá, 25 caixas de cerveja numa geladeira, não sei quantas caixas de vodka, descer pro bar e tal. E aí eu falei, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer coquetel. Que é o que a maioria dos bartenders quer, na verdade, mas eu quis fazer essa mudança. Então eu comecei a pesquisar qual que é o melhor bar de coquetel no Brasil. Comecei a pesquisar, eu achei um minibar. Que estava trabalhando lá, eu conheci um cara, que é o Alex, que você conheceu no Mini, que eu conheci ele no primeiro curso de bar que eu fiz na BB. Ele estava na minha turma, a gente se formou junto. E ele me indicou pro Spencer. Nesse mesmo momento eu estava fazendo um curso de
mixologia com o Marco Della Roche, e ele me indicou pro Spencer também. Então eu fiquei uma semana nessa de não ir trabalhar porque o Alex me indicou, o Marco me indicou e o Spencer não sabia que era a mesma pessoa, nem eles. Então, ótimo. O Spencer não sabia quem chamava. Chegou uma hora que ele chamou um e era eu. Foi um dos maiores choques que eu tive, assim, porque eu cheguei lá, tinha um cardápio de 56 coquetéis, mais os clássicos. O Spencer falou pra mim, ó, você tem até quinta-feira pra decorar os coquetéis da carta, mais os clássicos e tal, pra você ficar aqui. Tinha muitos coquetéis dele que eu nunca tinha visto na vida, muitos ingredientes diferentes, então foi um choque. Eu fiquei basicamente 48 horas acordado direto estudando, para quando chegou na quinta-feira eu fui lá trabalhar e fui aprovado. Claro que não pediram todos os coquetéis, mas que pediram saber fazer. Ufa. Fui aprovado e a partir daí eu tava no mínimo. Foi um time muito legal. O melhor balcão que o Ciliano já teve. Grande time, grande balcão. Sim. Um bar muito bom. Depois disso, eu comecei a pensar em como que eu poderia evoluir como bartender, porque, claro, a cultura de coquetel não é tão brasileira, não é tão nossa. A gente viajava o mundo inteiro, mas dentro de livros. Existe uma coquetelaria brasileira? Eu acho que existe. Sim, tem essa cultura de coqueteleira brasileira. Não é minha especialidade. Não foi isso que eu foquei para estudar. Claro, conheço muita coisa, mas não é minha especialidade. Tem muitos bartenders ótimos que focam justamente nisso e fazem um trabalho maravilhoso. Qual a importância do gelo no coquetel? O gelo pro bartender é como o fogo é pro cozinheiro, né? Porque é o que você usa para misturar os ingredientes e para fazer com que os sabores se juntem, né? Então, o gelo é muito importante no caso da produção do drink, na parte da diluição e da temperatura, que muda muito. Se você pega, por exemplo, o gelo de posto para fazer um drink batido, se ele está lá na cuba, 0 grau já, um pouco diluído, você bate, vai fazer um daiquiri, você bate com aquele gelo e você bate com um gelo que você faz, que eu faço normalmente nos bares, em forma de silicone, que é um gelo que não tem buraco, não tem furo, não tem nada, ele é maciço, que eu só perco as arestas do gelo, a diluição e a temperatura é muito diferente. A diferença de diluição chega a quase 40 ml, normalmente, em alguns testes que eu fiz. Então é muito mais água dentro do drink e não necessariamente se atinge a temperatura ideal, porque na coqueteleira você atinge uma temperatura de equilíbrio. Então chega uma hora, você pode ficar batendo direto, mas chega uma hora que o drink para de diluir e para de gelar, ele atinge um equilíbrio também. Então com o gelo maciço você consegue muito mais fácil atingir essa temperatura de equilíbrio sem diluir tanto o drink. Como você vê o futuro da coquetelaria no Brasil? Temos muito futuro, mas para uma evolução o que eu vejo que falta, assim como nos restaurantes, você pode falar muito mais disso do que eu acho que começou-se a atingir um nível de excelência quando os chefes começaram a ter seus restaurantes, ter a liberdade de criar, de saber o que o cliente quer, porque tem muitas vezes que eu já trabalhei em bares assim, que você está lá no dia a dia com o cliente, você entende o processo, o produto e as pessoas que estão lá. Você entende de tudo daquilo. Mas o dono, às vezes não. Às vezes o objetivo dele é ter um bar para ir lá e beber de graça, levar os amigos para beber. Levar os amigos para beber. Ou ter um bar só para ganhar dinheiro, sem oferecer qualidade. Mas quando os bartenders começarem a ter seus bares, você começa a entregar o que o cara sabe. O cara sabe o que o cliente quer. Ele sabe o que ele pode servir, como ele pode atender. Então, como os chefes têm restaurantes, sim, os bartenders têm que ter os seus próprios bares. Sim, eu acho que vai ser uma coisa que vai ajudar a evoluir o nível da coquetelaria no Brasil. Faz parte do papel do barman educar o paladar do comensal. Sem dúvida. Do bom bebedor. Sem dúvida. Ou daquele que pode vir a ser um bom bebedor. O pessoal já chega no balcão falando que odeia rum. Então o segundo drink da pessoa, eu vou fazer um drink com rum pra ela. Se ela não gostar, eu falo, se você não gostar, eu pago. Tem muita gente que tem trauma com tequila porque tem um PT de tequila na faculdade. Mas esse PT de tequila não foi com uma tequila boa de verdade. Então você sim, entregar um coquetel equilibrado, bacana, com um bom destilado, muda essa percepção de álcool da pessoa e muda a visão como ela vê o bar. Você causa curiosidade, isso é muito bacana. O cliente que está começando a beber, primeiro, ele não conhece o próprio paladar.
Você pergunta, você prefere uma coisa mais cítrico, amargo, frutado? Ele não sabe. Não sabe. Então, primeiro você cria isso do cliente conhecer o próprio paladar, os próprios gostos. E depois disso, o cliente que já é bebedor, muitas vezes ele começa errado. Então, por exemplo, um cara toma um Negroni e depois pede um daiquiri. O paladar dele foi pro saco. Claro. Uma coisa que os japoneses, os melhores bartenders japoneses usam muito, que eu aprendi a usar com o Spencer também, é de você rebalancear os drinks quando você consegue entender o cliente que está bebendo. Se eu sei que você bebe uma média de 6 coquetéis, eu vou começar com sabores mais leves, mais refrescantes, vou deixando eles mais complexos, mais pesados, conforme você vai bebendo. Por exemplo, quando um cara chega e pede um Negroni, depois ele pede um daiquiri, se for com um cara que só vai seguir a receita normal, o daiquiri vai estar uma merda. Mas se você souber entender como que fica o paladar do cara depois de beber um Negroni e como que o paladar amargo vai reagir ao cítrico, você consegue rebalancear esse drink para ser ainda assim uma experiência boa para o cara nesse segundo drink. Perfeito. Pra puta que pariu! Comandante Hamilton travado. Qual é o teu coquetel preferido? Eu tenho dois. O meu coquetel preferido é o Sazerac, mas o que eu mais bebo no dia a dia é o daiquiri. Essa é uma bela maneira de você avaliar um bar assim. É difícil fazer um daiquiri. Tem-se muita mística assim, atrás do bar. Por exemplo, tem bartender que sente orgulho de falar que não bebe. Tipo, a mesma coisa que você ir num restaurante de um chefe de cozinha que não come a comida dele. Chefe magro. Ó. Uma das coisas mais difíceis e mais importantes, assim, é você treinar a sua memória sensorial. Uhum. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em bar e eu queria criar um drink, fazer uma coisa diferente, eu fazia, sei lá, 10, 15 vezes o coquetel para chegar na receita ideal. E quando você prova de tudo, todo dia você treina a sua mente, seu paladar para conhecer coisas novas, eu consigo. Se você falar, dá tantos ingredientes, eu já consigo juntar isso na minha cabeça. E no primeiro e no segundo teste eu equilibrei o drink e sai uma receita boa. Qual drink te deu mais trabalho pra bolar? No último campeonato que eu fui agora, que foi o Mundial da África do Sul, que eu tinha que fazer um drink com vodka. Pra mim é a coisa mais difícil do mundo, assim. Pra mim um bom coquetel você sempre tem que sentir a base do que ele vem, então o destilado tem que estar presente. Vodka não tem gosto de nada. Vodka é muito difícil e você tem que ressaltar esses aromas e sabores da vodka. E esse drink, um dos juízes que eu apresentar é justamente um dos caras que trabalha na produção da vodka. Então pra mim era uma puta responsabilidade. Claro. Todo mundo acha que é muito fácil criar drink com vodka. Qualquer coisa que você coloca lá, vira um drink e tá pronto, né? Acho o destilado mais difícil. É o mais difícil. Drink, Então, sem qualquer coisa mata a vodka. Esse foi o que me deu mais trabalho, porque eu tive que entender muito bem a vodka. Eu nunca fui um cara que gostou muito de ficar bebendo vodka, por N motivos, não é uma coisa que não é um destilado tão expressivo. Prefiro comer Chama clássico. tanta atenção. Mas justamente eu comecei a treinar meu paladar para sentir a parte cítrica da vodka, a parte frutada, essa parte de especiarias e procurar sabores ou criar sabores que ressaltassem isso. Para ressaltar essa parte cítrica, é muito difícil você ressaltar isso sem o sabor do limão ou o sabor da laranja, de alguma fruta cítrica. Então nesse caso específico eu usei ácido fosfato, que é um ácido que ele dá essa acidez de limão, mas sem o sabor. Eu fiz um vermute seco à base de champanhe. Então peguei uma champanhe, tirei o gás dela e fiz o vermute com botânicos que combinassem muito mais com a vodka a partir desse champanhe. E fiz um bitter de grapefruit também, para dar uma nota cítrica com um leve toque de amargor. Então não é a mesma acidez do ácido, mas essa nota cítrica mais fresca. Então ficou um drink bem redondo, assim, ficou quase que um coquetel que dava para ser engarrafado. Assim. Eu gostei muito e as pessoas que provaram no campeonato me deram um feedback muito positivo justamente que por bom. isso. Parabéns. Foi muito bacana, mas foi mais difícil. Foi um drink que eu tive que pensar em cada ingrediente Vodka é um para pesadelo. equilibrar a vodka. Assim. Drink harmoniza com comida? Sim. Eu acho que
Na minha opinião, é mais fácil do que vinho, mas para quem já domina e vai fazer isso. Assim. Por quê? Eu aprendi isso, eu desenvolvi muito isso quando eu fui para o Epício, na verdade. Porque lá eu tinha uma estrutura de cozinha muito boa, tinha muito contato com os cozinheiros, e com o Matt, que conhecia muito da cozinha, muito de vinho, e passou a entender muito de coquetel, entre as nossas conversas também. Nós fazíamos alguns menus harmonizados para alguns clientes que queriam. Então, não era uma coisa que era divulgável nem nada. Mas muita gente que ia lá no restaurante só para comer, passou a ir para beber e comer também. Então, quem ia fazer o menu e tal, a gente começava a harmonizar. Claro que eram doses menores e a gente testava muito e provava muito essa questão dos pratos e dos drinks. Mas tem que provar comigo. Sim, sim. Porque justamente o que você espera com o coquetel nesse caso, é uma limpeza do paladar para você continuar comendo como se fosse a primeira colherada, a primeira garfada, né? Em comidas mais ácidas, os coquetéis eram um complemento disso. Se é uma sobremesa e um drink amargo também para limpar o paladar e você não ficar empapuçado também, que é interessante. Mas aí você saiu do Epício e foi pro Grupo Vegas. Sim. Que não tem o Riviera, Lions, Zé Carniceria, Yacht Club, Panã, Cine Joia e Mirante 9 de Julho. Mirante 9 de Julho, são 7. Como é chefiar 7 casas? Foi um desafio muito legal, assim. E uma não tem... Voltando naquela conversa que a gente estava do que eu imagino para o futuro, quando eu estava no grupo do Epício, eu justamente pensava nisso, no que eu posso evoluir aqui. Eu estava num momento que ou aparecia uma oportunidade muito legal e muito interessante aqui, ou eu ia para fora trabalhar e buscar novas experiências, novos desafios. E justamente esse convite do Facundo para assumir a gestão dos bares do grupo, para mim foi muito interessante justamente pelo desafio. Porque você tem restaurante, bar de coquetel, balada e eventos. Então são coisas muito diferentes uma da outra. Então, para mim, principalmente o desafio de entregar uma coquetelaria boa em uma balada, que é um processo que eu ainda estou construindo, eu vou começar do básico até chegar no nível de excelência, é um desafio muito interessante. Eu nunca vi nenhuma casa noturna, nenhuma balada movimentada que entregasse um produto que fosse muito legal. Porque às vezes você criar uma coisa só para um bar é um porre porque você fica só fechado naquilo, mas eu estou fazendo uma carta para um bar de coquetel que tem muito rock, tem a ver com açougue e tal. Depois eu vou pro Riviera, que é uma coisa mais clássica paulistana, e eu vou pro Yacht Club, que é uma balada gay, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. E tem o Lions, tem o Panam, então são coisas muito diferentes. Isso é uma coisa que me estimula muito. Eu gosto muito de trabalhar lá justamente por não ser uma coisa só. Eu acho que eu ficaria muito infeliz se eu trabalhasse numa franquia, que eu fizesse uma coisa e fosse replicar para as outras só. Isso não seria legal. Tem que ter esse tato e tem que entender de tudo isso para fazer uma coisa. Por exemplo, você não vai tomar um Super Dry Martini no iate. Entendi, a ideia. Não é o que você espera. Não é, mas eu quero que você tome o melhor Cosmopolitan do mundo lá. Porque é o que esse público está buscando. Então, você entregar um produto bom, de excelência, destinado àquele público, claro que não vai ser só isso, mas uma coisa desse nível é o mais interessante, assim. Como você cria uma carta de drinks? Eu acho que na minha concepção, uma carta de drinks, ela tem que ter muito a ver com o local, com o bar, com o tipo de cliente que vai a esse bar. E mesmo levando tudo isso em conta, ela tem que atender a todos os paladares. Então eu sempre divido, por exemplo, se é um bar de coquetel, você normalmente consegue usar um pouco mais no amargo, no seco, na especiaria. Se é um bar mais badalado, mais popular, assim, mais modinha, vai ser foco no cítrico, no frutado e tal. Então sempre costumo dividir, mesmo que as proporções sejam diferentes, sempre vai ter cítrico, amargo, frutado, seco e especiaria. Então vai ter, por exemplo, 3 coquetéis cítricos, 2 amargos, 2 secos, 1 especiaria e por aí vai. Na carta de drinks, o bar gay que você chefia, tem Negroni, tem drinks mais amargos? Sim. Vende?
Vende, sim. E também Além do Cosmopolitan? Claro que os mais procurados são os mais frutados e mais cítricos. Mas tem gente que vai lá e pede também Dry Martini, pede Negroni, então tem que estar preparado para servir todo esse tipo de drink. E justamente o treinamento de todas as equipes é focado nisso, em todos saberem fazer o clássico, básico, e aí sim, a gente faz uma carta de drinks que não necessariamente vai ter os clássicos, mas vai ter os drinks que a gente se propõe a servir lá. Claro que mesmo se não tiver, você pedir um Negroni, vai ser um Negroni de lá. Daí você trabalha em um bar de coquetelaria clássica, com vodka classic, do caralho. Chega um filho da puta e te pede um mojito. Você fazia isso com prazer? Eu tento fazer o melhor mojito que ele vai tomar na vida dele. Mas se ele pedir o segundo mojito, eu vou tentar oferecer outro drink tão bacana quanto o mojito, então seguindo a mesma linha, refrescante, cítrico e tal, mas para se conhecer uma coisa nova, né? Muitas vezes as pessoas chegam no balcão pedindo dar um Negroni, um mojito, um Dry Martini, ou por não ter ou por falta dessa cultura de conhecer drinks diferentes, ou até por falta de confiança, porque o drink é uma coisa cara. Os clientes normalmente interpretam o drink como uma aposta. Uma aposta, sei lá, de 30 a 35 reais. Que se for uma experiência ruim, isso vai ser uma merda. Então, por isso que se tem essa zona de segurança de pedir só esses drinks. Então, você vai pedir pro bartender criar uma coisa pra você. Vai ser uma merda e vai ser muito caro às vezes e não é interessante. Então é justamente você primeiro conquistar a confiança do cliente para depois oferecer uma coisa diferente, uma experiência diferente para ele. Qual bebida você beberia no seu leito de morte? Bebida só ou drink? O que você quiser. Que vai morrer é você, meu amigo. É meio clichê do filme Coquetel, mas uma garrafinha de Luiz 13 acho que seria uma boa. Obrigado. Valeu. O Barman é um traficante que deu certo. Na verdade, é quase que um alquimista, na verdade. A gente transforma álcool em dinheiro. Em vez de transformar metal em ouro, é álcool em dinheiro. Mas antes do dinheiro, eu acho que essa questão da experiência é o principal. Assim. Mais um, mas passou rápido.